Oi, essa carta é para você. Para você que está procurando por um canal terapêutico para poder estudar a respeito dessa sua semana, sob um olhar matriarcal junto às ervas, os cristais e o movimento da lua. Olá, meu bem, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo mais uma vez a esse nosso momento, a esse nosso encontro semanal aqui nessa consulta terapêutica do aconselhamento lunar. Aqui pertencente e direcionado a todos vocês que compõem a nossa egrégora em nossas redes sociais, a egrégora do Instituto Arco 180. E caso você não me conheça, meu nome é Rosa, eu sou uma terapeuta matriarcal que utiliza os saberes lunares, ancestrais, matriarcais e energéticos para poder te auxiliar de forma terapêutica e ter o processo de autoconhecimento em tua travessia de crescimento pessoal, a partir do momento em que você valida, que você vê o quanto que é real essa influência dessa lua nas suas águas, no seu inconsciente, esse movimento, essa dinâmica lunar na influência, nas decisões ao longo do nosso dia a dia, ao longo das nossas semanas. Então, é um momento que a gente se coloca para estudar, para ouvir a respeito desses saberes matriarcais, para a gente ter mais facilidade, mais assertividade, maturidade para a gente poder ter boas escolhas, a partir da gente fazer esse processo de olhar para si, ser um observador de si, um buscador de si, fazendo essa análise, esse momento dessa reflexão, dessa reforma íntima, observando os sinais desse movimento da lua e como que isso reverbera dentro de cada das suas próprias águas, do seu inconsciente, a gente trazer para a nossa consciência esse movimento de fazer acontecer o nosso processo do nosso despertar. O círculo terapêutico está aberto, a mesa já está posta, os elementos já estão colocados, então vamos agora para mais um estudo para essa nossa semana, que vem do dia 7 até o dia 13 de novembro, não, 13 de dezembro, para essa nossa esfera emocional, onde a gente vem estudar exatamente essa recepção, essa chegada dessa lua minguante em Virgem, que vem acontecer no dia 11 de dezembro. Então, o movimento da lua, ela vem passando pelo signo de Leão, passa no signo de Virgem, depois adentra em Libra. Isso traz um movimento da gente se conectar tanto com o elemento terra, com o elemento fogo, também com o elemento ar. E esse movimento que a gente faz ao longo dessa semana, com a chegada dessa lua minguante, proporciona, na lua sendo minguante em Virgem, esse ceifar, esse reorganizar a nossa vida, encerrando ciclos, encerrando projetos e desapegando de coisas, deixando ir aquilo que a gente não precisa mais. Então, é parar para se observar a partir do momento que a gente, por exemplo, olha para esse arquétipo da lua, que é o arquétipo da anciã, da matriarca mais madura, né, no sentido de ter aquela sabedoria desse bruxo, dessa bruxa, dessa sabedoria mesmo dessa anciã que entende o tempo das coisas, que sabe que a vida é cíclica, que tem o movimento da morte e renascimento ao longo da nossa história, da nossa travessia, e que é graças a esse movimento dessa lua, que é cíclica a cada 28 dias, que a gente consegue trazer um movimento mais ritmado, com mais constância nesse processo do nosso despertar, compreendendo essa chegada desses portais que vem na nossa vida, graças a essa matriarca celestial. Então, esse arquétipo da minguante vem pela sabedoria, pela maturidade, a gente conseguir ceifar, deixar ir aquilo que a gente não precisa carregar para o nosso próximo ciclo de vida. Então, nesse aspecto emocional, interessante que ela se apresenta aqui pedindo uma postura muito semelhante como nos foi pedido para lidar com a esfera material. No emocional é muito semelhante, porque traz essa força de ser uma pessoa determinada, ser uma pessoa objetiva, ser uma pessoa de uma praticidade, de um senso cirúrgico no aspecto de, ao lidar com as nossas emoções, ter profundidade, se dedicar, trazer um movimento para a gente olhar para as nossas sombras, olhar para as nossa potencial de luz, para poder fazer essa abertura de caminhos, entendendo e compreendendo a função, esse instrumento que é na nossa vida a respeito do karma. Olhar para as vidas passadas, olhar para essa nossa árvore genealógica e compreender esse movimento
para encontrar exatamente essa renovação do nosso amor próprio, essa renovação do nosso valor, a gente trazer e resgatar essa maturidade, aonde que está um ponto que está ali bloqueando, que está atrapalhando essa renovação desse amor interno, dessa validação interna da nossa própria existência. Então, é um momento da gente ser cirúrgico no resgate do nosso amor próprio, colocar ordem interna, ordem a respeito de como eu falo a respeito de mim, quanto que eu estou me amando nas pequenas atitudes ao longo do dia a dia, nas pequenas práticas, nas relações, nas escolhas, no lidar com as nossas esferas, com as camadas da vida, seja profissional, familiar ou pessoal, porque a situação, no sentido de uma visão ampla para essa esfera emocional, traz o amar a si, mas aquele amar de você se despir e perceber genuinamente a sua própria essência, o seu real valor. Se amar para que você tenha essa capacidade de trazer esse poder de transformação de vida, esse poder de renovação do seu próprio ciclo, trazendo abundância, trazendo prosperidade, resgatando essa mentalidade de ter uma água que nutre essa capacidade de você ser um co-criador da tua vida, da tua realidade. Trazendo um movimento, trazendo essa fortuna que é cíclica na nossa vida como um instrumento facilitador da gente ter o nosso emocional fortalecido, é amadurecer o nosso emocional. Porque o obstáculo vem exatamente nessa dificuldade de querer passar pelo processo de renascimento. É a dificuldade de compreender que faz parte da vida o deixar ir, o encerrar ciclo, porque em cada fim existe um novo começo. Em cada metamorfose que a gente passa, a gente se transforma, a gente coloca um novo início, a gente renasce. Não é que o processo seja algo, vamos dizer assim, aleatório. Em cada processo de transformação existe uma dor que é vencida e daquela dor existe uma recompensa, existe uma colheita a ser recebida. Então as coisas elas têm um valor, as coisas precisa se ser colocado um esforço, ter colocado um sacrifício para que você alcance novos patamares a nível emocional, a nível do despertar da tua maturidade emocional. Então, o conselho que as matriarcas apontam aqui é exatamente fazer uso do perdão, de você olhar para a sua história, olhar para esse seu emocional que pode estar extremamente fragilizado, com lacunas a serem organizadas, né? Porque é o momento da gente organizar esse nosso mundo, essas nossas águas, então, que estão turvas, que estão precisando de uma claridade mental também. Então, o conselho é: faça um processo de cura emocional, invista no seu processo de cura emocional, porque as nossas águas é o que faz o pulsar, é o que nutre as sementes que a gente lança de propósito na nossa vida. Quando a gente tem um emocional fortalecido e bem nutrido, a gente encontra força, a gente encontra essa fortaleza, esse músculo espiritual, por assim dizer, para a gente poder ter garra e determinação para alcançar os nossos propósitos e a gente ser vitorioso. Então, nesse processo de cura emocional é a gente encontrar exatamente aquelas águas, renovar as nossas águas para a gente encontrar a harmonia, a gente encontrar aquele propósito que traz a nossa alegria, aquele propósito de vida que consegue trabalhar tanto na parte emocional quanto na mentalidade do propósito de vida em si, ligado a essa veia, a essa energia, esse fluxo energético da alegria. É a gente parar de se sabotar, a gente parar de se enganar, de ser uma pessoa que tem uma desesperança com relação à vida, uma desesperança de conseguir alcançar os nossos propósitos. Então, para a gente passar por todo esse processo de renascimento, de achar que não está se enganando,
parar de se enganar e ter essa força de querer fazer e continuar a cada ciclo, ter constância, perseverança na vida, o que traz isso, a injeção que dá ânimo para a pessoa conseguir superar os desafios, é ter um emocional fortalecido no propósito pela alegria, aquilo que vibra teus olhos, aquilo que traz brilho para o teu olhar. E o que você precisa trazer, aqui é dado como um conselho, para trazer para a tua consciência, é esse lugar de poder. Porque esse lugar de poder de transformação, inclusive, é necessário ser trazido para a nossa consciência que, a respeito do karma que foi falado, de você olhar para o lugar desse instrumento que o karma traz de renovação, de despertar, de conseguir trazer esse desenvolvimento na nossa vida do ser humano, está ligado diretamente com a tua linhagem paterna, tanto no aspecto de resgatar o amor próprio, quanto no aspecto de resgatar essa capacidade de realização, de trazer movimento, de trazer transformação. Isso faz teu estudo, investe nesse processo da tua cura emocional, olhando pela tua linhagem da tua paternidade, porque é exatamente nesse fluxo dessa veia paterna que está condicionando uma realidade de más águas, de mágoa, de depressão, de baixa estima, de uma criança ferida, tudo isso que está acontecendo também tem ligação com o pedido da tua criança de ser feliz. É ela que está falando com você agora para que você busque novas águas, para que você se transporte, para que você faça esse movimento de buscar novas águas e saia desse emaranhado que é uma mentalidade ligado a más águas, a uma mágoa, a um ressentimento, a não reconhecer esse amor próprio, a não reconhecer esse teu próprio valor. Então, pega por essa chave que as matriarcas trouxeram, que é o conselho de você olhar para o karma, para as vidas passadas, para você alcançar a tua maturidade emocional, olhando para a tua linhagem paterna. E o direcionamento que a mesa está trazendo aqui para a gente arrematar essa mesa na esfera emocional é uma condicionante de uma clareza mental para você equilibrar as suas águas. É você ter um propósito claro, você ter um propósito determinado para que você alcance essa sabedoria, mas é um propósito sem uma rigidez, sem querer aquele controle frio, aquele controle rígido, mas é colocando amor, colocando dentro desse propósito, dessa claridade mental, sentindo e reverberando essa fertilidade da vida, essa fertilidade que a lua proporciona quando a gente abraça essa nossa anciã, essa nossa maturidade espiritual para poder abrir novas compreensões, se permitir lutar com novas águas. Essas novas águas são novos sentimentos. Quais são os sentimentos hoje que está regendo os seus propósitos de vida? Imagina um propósito de vida que você está querendo agora. O que de real, de fato, está fazendo com que... Qual é a veia, qual que é o sentimento que está nutrindo você traçar esse propósito? É isso que precisa ser ressignificado. São essas águas com o qual você está lutando pela vida, que você está lutando para abrir os teus caminhos e conseguir vivenciar essa dádiva da vida, de você perceber a sua existência num aspecto mais abundante, mais próspero, mais rico e com mais vitória também. Meu bem, eu espero que essa chegada dessa lua minguante em Virgem traga ordem para trazer progresso para a sua vida, a partir do momento em que você se determina, é uma determinação mental, é um querer, é um propósito de você se amar, de você trazer uma renovação das suas águas, é um propósito de você fazer esse processo de cura emocional, você investir nessa sua cura emocional, resgatando e encerrando ciclos que precisam ser encerrados, como foi apontado aqui pelas matriarcas, aconselhando você a olhar para ciclos da tua linhagem patriarcal, dessa tua linhagem que você carrega, que ainda está fazendo você
não reconhecer o seu devido valor, aspectos ligados inclusive a medo, a ansiedade, que estão bloqueando, que estão impedindo com que você perceba esse valor, esse amor que você carrega dentro de você a partir do momento em que você valida e que você para de negligenciar a sua própria felicidade, a sua própria alegria de se realizar na vida. Eu sou Rosa, sou uma terapeuta matriarcal e que cada palavra dita aqui ecoe como bênção. Até a próxima semana, assim eu espero poder te encontrar mais vezes aqui no nosso círculo terapêutico. Lembrando sempre que aqui abaixo na descrição tem o link das outras esferas que a gente trabalha ao longo da nossa semana, para que você tenha uma visão mais ampla, mais amadurecida, de forma mais específica nas esferas que nós trabalhamos aqui a cada semana. Clica no link e vai ter profundidade nesse teu estudo também. Beijo e até a próxima semana.